Oi, gente, boa tarde. Levando ali pro cantinho da live. Hoje a gente tem uma convidada super especial, a Thaís Sampaio. Ela é professora de yoga e também ela é terapeuta de Ayurveda. É maravilhoso o trabalho dela, ela tem um entendimento incrível sobre espiritualidade, sobre o universo, a mente. E hoje ela vai falar um conteúdo super interessante sobre os dramas de controle. Os dramas de controle, eles são uma. Peraí que ela tá chegando aqui, e aí eu já vou falar direto com ela, peraí. Deixa eu chamar. Olá, Oi, Thaís! tudo bem, Fê? Tudo ótimo, seja bem-vinda. Gratidão. Aqui Esperando tá aí um o pouco pessoal. iluminado, não sei se dá para me ver bem, fica meio que uma névoa, mas a gente não pode reclamar da luz do sol, né? Que ela Com venha nos certeza. iluminar. Com certeza. Reclamar da luz do sol é demais, né? Ainda mais que tá um sol Né? Não, maravilhoso. não, a gente só agradece. Aqui também eu tava procurando um canto que também tava com reflexo aqui. E tava falando, dando um tempinho aí pro pessoal chegar. Tava falando sobre. Fala um pouquinho, Thaís, como é que funciona o teu trabalho com a Ayurveda e o Yoga? Tá. Eu Porque vi que você eu estava conheço, falando, mas o então. pessoal não conhece. Sim, não, com certeza. Então, assim, o yoga eu acho que está mais difundido, né? Eu acho que quase virou senso comum de que o yoga significa união. União entre o corpo e a mente, o espírito. Mas o que significa isso verdadeiramente? Então, eu vou fazer só um link com o que a gente vai falar hoje, que é energia. Então, assim, a Sim. base do conceito do yoga é que o ser humano possui três corpos: o corpo físico, denso, o corpo sutil, que é o corpo de energia, e o corpo causal, que seria a causa do nascimento, no caso, o espírito. E dentro, então não existe dissociação, não existe um corpo físico sem o corpo sutil e sem o corpo causal. Só que a gente se reconhece como físico, porque nós percebemos o mundo a partir dos sentidos. E a própria mente, ela está conectada, esse modo de funcionamento da mente, ele está conectado a partir dos sentidos. Isso a gente já sabe, a própria ciência explica a questão dos órgãos sensoriais que captam as informações e mandam através dos neurônios, enfim, aquela coisa. Vamos encurtar aqui. A gente vai falar um pouco do corpo sutil. Então, o corpo físico denso é esse corpo de carne que a gente vê refletido no espelho. O corpo sutil é o corpo de energia, onde estão os chakras, que também está sendo bastante difundido, as pessoas já ouvem e falam muito sobre chakras, mas no que consistem esses chakras? Os chakras, eles são os centros de energia que captam essa energia vital e distribuem através das glândulas endócrinas para o corpo físico. Então, vamos entender essa conexão entre esses três corpos para a gente conseguir compreender a importância da energia e o quanto ela é o alimento para a nossa vida. No corpo sutil, a gente tem os órgãos dos sentidos, os órgãos de ação, a própria mente. Então, tudo isso está contido nesse corpo sutil. O corpo físico, ele tem os órgãos, ele vai ter o coração, vai ter o cérebro, mas é no corpo sutil que existem, assim como no corpo físico existem as nossas veias e artérias que transmitem o sangue oxigenado ou que liberam o CO2,
No corpo sutil, a gente tem as nares. Nares são os canais eletromagnéticos que transmitem a energia. E essa energia, que é a base dessa energia, é o prana. Prana, a gente escuta muito nas aulas de yoga, mas às vezes a gente não consegue fazer esse link. Então, o que significa prana? Prana é a energia vital. Ela é proveniente de tudo aquilo que tem vida. Na verdade, ela está presente em tudo aquilo que tem vida, mas ela é proveniente principalmente dos raios solares. Por isso, jamais a gente vai reclamar de estar iluminado demais. Então, as plantas precisam da luz do sol. Tudo que tem vida é nutrido por essa energia. E com a gente não é diferente. É que como a gente tem a gente está muito conectado, está muito direcionado a pensar sobre o ser humano a partir do que a gente vê refletido no espelho, a gente acha que a gente só funciona, a gente só está viva porque o coração bate e porque a gente pensa. E de fato isso é verdade. Mas o prana, ele é responsável pela ativação celular. Então, digamos assim. Agora, vou conectar um pouquinho com a visão do Ayurveda. O Yoga e o Ayurveda são ciências milenares. Então, eles provêm lá da Índia Antiga. Foram conhecimentos que foram recebidos pelos sábios da antiguidade, que atingiram um estado de meditação e receberam esses downloads. Tudo isso vem em forma de música, de mantras. E eles passaram a ensinar esse conhecimento oralmente. E apenas bem mais para frente passaram a escrever e ensinar, mas apenas numa relação entre mestre e discípulo. De lá, milênios, existem teorias que dizem 12 mil anos, as mais aceitas são 6 mil anos, mas comprova-se como a ciência só reconhece a sociedade a partir da escrita, né? Então, muito desse conhecimento acaba ficando para trás. Tanto que agora a física quântica está explicando, através da ciência, práticas milenares que foram recebidas por esses sábios. Ok. Então, a gente chega no Ayurveda. O Ayurveda, ele é proveniente desse conhecimento védico. Então, Veda, em sânscrito, significa verdade. Então, foram as verdades reveladas que os sábios receberam. Posteriormente foram transcritos, então esse corpo de conhecimento védico é tido como os livros sagrados mais antigos na história da humanidade. E eles vão tratar de questões desde o mais físicas, como doenças, falar de veias, artérias, falar do funcionamento do corpo físico, quanto de questões mais elevadas da expansão da consciência e para muito além do corpo. Existem 4 livros sagrados, 4 livros que são os Vedas. Tem o Rig Veda, que é o mais antigo, Rig Veda, Samaveda, Atharva Veda e Ayurveda. Muito embora a gente ache que o Ayurveda é o que vai falar desse conhecimento ayurvédico, não. O conhecimento do Ayurveda, ele se embasa principalmente no Atharva Veda, que esse Atharva Veda é o livro que vai dar uma atenção ao corpo físico. Então, a partir de tudo isso, tem-se tanto a concepção de mundo, de universo, criação do universo, quanto a própria manifestação física e a transitoriedade da vida e a vivência da rotina aqui. Então, o que é uma base comum tanto para o yoga quanto para o Ayurveda? É a essência da criação. Então, isso que eu disse de corpo físico, corpo sutil, corpo causal. Esse corpo sutil, que é o corpo de energia, ele capta a energia cósmica e transmite para todas as partes do corpo físico, principalmente através das glândulas endócrinas, porque cada chakra, que é um centro de energia, ele mantém a energia girando numa velocidade ideal para proporcionar, né, para promover essa saúde e vitalidade no corpo físico.
Como nós não estamos dissociados, como o corpo físico não está dissociado do corpo sutil, nem do corpo causal, quando existe algo em desequilíbrio no corpo emocional, no corpo mental, no corpo espiritual, muito provavelmente, se essas questões não forem resolvidas, elas vão acabar se materializando sob forma de desequilíbrios no corpo físico. Hoje, agora vamos voltar para o link, né, para o objetivo principal do nosso bate-papo. A gente vai falar um pouco das formas de obter essa energia, mais especificamente de uma forma subliminar, que foi muito bem explanada no livro da Profecia Celestina. Eu assisti esse filme, reassisti o filme um dia desses. Vale lembrar que os livros são sempre muito mais completos e melhores do que os filmes, mas me fez relembrar desse conhecimento. E uma parte que foi assim, ó, crucial na mudança de comportamento para mim e que eu indiquei e dei de presente esse livro para muitas pessoas é justamente a parte que trata dos dramas de controle. Nós, como pessoas adultas, hoje, em busca de sermos mais conscientes de nós, né, de quem somos, a gente vai ter que olhar para as nossas sombras. E nós somos seres humanos, a gente tem sombras, a gente sabe disso. Então, o primeiro passo é aceitar essas sombras, possíveis sombras que a gente tenha, para que a gente possa começar a lidar com elas e transformar, né? Transmutar. Os dramas de controle dizem o seguinte, né? Essa teoria dos dramas de controle falam assim, que como nós somos energia, né? A gente precisa de energia para viver. Então, essa energia é o prana, que pode ser absorvida através da luz do sol, pode ser absorvida através de alimentos, quanto mais frescos, orgânicos, frescos e puros, né? Mais prana a gente vai absorver. E a gente absorve a energia também das relações interpessoais. Então é aí que a gente tem que estar preparado para olhar para dentro de si, porque a gente cria dramas para controlar a energia do outro. Então, muitos deles são inconscientes. Pode. Não entendi o que você falou. Eu só quero te fazer uma pergunta. A gente pode entender o prana como vácuo quântico? Olha, não sei dizer, talvez, não sei exatamente dizer o que se define como vácuo quântico. Porque o vácuo quântico é a energia primordial, é a fonte. Sim. É a fonte, que dá vida a tudo. E como tu falou que o prana é uma energia que dá vida a tudo, por isso que me gerou essa dúvida, sabe? Se o prana, ele é o vácuo quântico. Faz sentido dizer que, mas dizer que o prana, que o vácuo quântico, que é o que dá energia a tudo, é como se fosse, na linguagem védica, assim, Brahman, que seria o absoluto, a energia potencial criadora. Uhum. Ela se apresenta de muitas formas. Então, o prana é uma das formas em que essa energia se manifesta. Então, ela não deixa de ser, porque o vácuo quântico ou essa energia Brahman, ela está presente em tudo, mas talvez dizer que Brahma seja pontualmente o vácuo quântico seja limitar a essência do vácuo quântico e de Brahman. Entendi. É uma forma de expressão dessa energia, a gente pode entender. Uma das infinitas manifestações. Porque essa energia, ela é imanifesta. Só que ela se manifesta de diferentes formas, através de diferentes formas de criação. Então, outro dia a gente pode conversar mais sobre isso, que tem uma teoria que explica a criação do universo. Aí ela vai falar dessa energia primordial e manifesta em união e equilíbrio com a energia material, com a potência criadora, que ainda não havia se manifestado. Mas aí a gente deixa isso para um outro dia, que senão a gente não volta mais para cá. Mas eu vou adorar falar sobre isso.
Com certeza. Então, a gente volta para essa concepção das formas de adquirir energia. Geralmente, essas formas são inconscientes, tá? A gente faz isso sem perceber. Mas outras vezes a gente faz percebendo mesmo. Então, assim, eu convido vocês a se abrirem para se auto-observarem. Se vocês, como nós, como eu, como acredito que a Fer também, estamos abertos, nos abrindo para manifestarmos essa melhor essência que somos, o primeiro passo é nos encararmos verdadeiramente luz e sombra. Enfim, então, dentro dessas formas de obter energia, a partir das relações interpessoais, o próprio livro, a Profecia Celestina, apresenta 4 dramas de controle. O primeiro deles, talvez eu acho que é o mais conhecido. Uma coisa antes da gente entrar nos temas. O que eu, Thaís, percebo. Todos nós temos um pouco de cada tipo de padrão de comportamento, porque são padrões de comportamento. Então, a gente aprende ao se relacionar com os nossos pais, que são as primeiras pessoas com quem a gente se relaciona, e em todas as nossas relações interpessoais, a partir da infância até a morte, a gente está sempre meio que sem perceber, buscando obter energia daquela situação. Então, muitas vezes a gente vai criando formas de atrair a atenção. Quando a gente atrai a atenção do outro, a gente está querendo a energia do outro. A gente pode dar N nomes para isso, mas no fundo é pura e simplesmente energia. E quando a gente está aqui conversando, eu estou expondo ideias e eu estou te dando energia, e você está extremamente atenta, prestando atenção no que eu estou te dizendo, você está me devolvendo energia. Então aqui a gente tem um equilíbrio nesse dar e receber. Esse é o objetivo das relações interpessoais. Então, se a gente conseguir iluminar essas tendências que a gente tem e se observar para sair desses padrões, a gente pode dar o próximo passo, que é dar e receber. Só que, fazendo um link agora com esse conhecimento védico, segundo a filosofia védica, a principal causa das aflições humanas, a primeira delas, existem 5, mas a primeira delas é a ignorância. Ignorância no sentido de ignorarmos a nossa verdadeira identidade, que é espiritual. Se a gente esquece que a gente é esse ser espiritual, que é pleno do vácuo quântico, ou de Brahman, ou de prana, e que o prana nutre, quando a gente se esquece que a gente é tudo isso, a gente acredita ser apenas uma pequena parcela, que é isso que eu vejo no espelho. E aí eu preciso me nutrir de mais coisas palpáveis, porque esse é o ser mais palpável, e aí eu me apego a pequenas coisas. Que quando a gente olha a partir desse ponto de vista, elas podem não ser tão pequenas assim. Porque a gente vê carros, e motos, e enfim, e barcos, e coisas materiais enormes, gigantescas, que parece que o tamanho das coisas é maior do que a essência, porque a gente não consegue ver. Mas quando a gente se abre para perceber esse todo, esse próprio vácuo quântico, ele não pode ser nominado, porque ele se torna limitado. Então é isso, nós também somos esses seres ilimitados. Aqui agora, a partir de uma consciência humana, expandindo, liberando traços, padrões, para que a gente possa voltar a ser aquele ser primordial que a gente já é, mas que por algum motivo se esqueceu. Então, o primeiro dos dramas de controle é o coitadinho de mim. Falando assim, vocês reflitam.
Muitas vezes, quando acontece uma situação com a gente que não é muito agradável, nós mesmos temos a tendência de nos colocar nesse lugar. Sei lá, fui atropelada e eu tava saindo para fazer uma boa ação e de repente alguém me atropelou. Só que eu saí correndo e não olhei para os lados para ver se estava vindo o carro. Então, eu só fui atropelada porque eu dei abertura para aquilo acontecesse. Mas naquela situação em que eu me vejo caída no meio da rua, eu me coloco no papel da vítima master, me colocando como a coitada e a culpa da pessoa que me atropelou, que não vê por onde anda, mal sabe, né? Que quem não viu por onde anda era eu. Mas a gente tende a se colocar nesse lugar. Então, esse é o coitadinho de mim. O coitadinho de mim, ele tem pessoas que encarnam fielmente, fidedignamente esse padrão. Talvez podemos ser alguns de nós, mas sabe aquela pessoa que você olha e ela já faz assim, já olha para baixo, já te olha assim de canto. Você olha para aquela pessoa, parece que o ser dela já tá tipo, você fala assim, ai, coitada, às vezes você vai pegar no colo a pessoa. Só que nessa intenção, você doou toda a sua energia para aquela pessoa. Então, assim, a gente não vai colocar aqui o quanto isso é positivo, não vamos entrar no mérito da questão de fazer uma boa ação, não fazer uma boa ação, a gente tem mais é que doar energia. Alguém perguntou como lidar com pessoas assim. Eu vou falar enfim, eu queria falar um pouco de cada, mas eu acho que o primeiro passo eu vou falar um pouco de cada um e a gente vai chegar nessas formas de lidar com isso. Porque tem um entendimento por trás que precisa virando. Lembrando que sempre podemos ser nós, essas pessoas. Então tá, o coitadinho de mim, ele leva a nossa energia através de se colocar nesse estado de vulnerabilidade. É uma forma de absorver a energia do outro, né? Porque se ele tá sem essa energia e a energia é vital, a gente precisa, de alguma forma, absorver essa energia. E a gente usa os comportamentos, esses comportamentos que tu está te referindo, para conseguir absorver a energia vital que eu estou em déficit, no caso. Em falta. Só que detalhe, a pessoa pode ser um coitadinho de mim inconsciente ou pode ser um coitadinho de mim consciente. Então, aí a gente tem maneiras diferentes, né? Assim, em primeiro lugar, a gente tem que acolher, a gente pode acolher, só que a gente também não pode doar toda a nossa energia, porque a gente só doa aquilo que a gente já tem em excesso. Então, se a gente sente, às vezes a gente vai encontrar uma pessoa que a gente gosta muito, mas que é um coitadinho de mim. E a gente sempre volta de lá assim, ó, carregado, precisa de uma muleta, porque a pessoa sugou toda a sua energia. Aí você pensa, mas ele é tão querido, gosto tanto dele, ai, coitadinho. Você acha que verdadeiramente você está ajudando essa pessoa? Você está se prejudicando e ajudando ela a se manter nesse drama de sugestão de energia. Então, o passo mais importante para a gente sair desses condicionamentos é olhar para eles. Então, o que talvez não seja muito fácil, o primeiro passo seja um acolhimento, mas a gente pode ajudar essas pessoas a perceberem que elas estão num drama de controle. Então, eu acho que o esclarecimento é a melhor forma de lidar com todas as situações. Tá. O coitadinho de mim. Aí a gente tem o intimidador. O intimidador é aquela pessoa que a própria energia dela já chega antes. Não necessariamente é uma pessoa com uma energia pesada, mas é uma pessoa que te intimida. Você chega assim e a pessoa, você já dá toda a energia para a pessoa. Ai, leva, concorda com tudo que a pessoa fala, porque sabe que ela vai ficar debatendo com você a respeito das verdades que ela defende. E muitas vezes, de novo, esse intimidador, ele não é um intimidador consciente.
Outras vezes, sim, ele é um intimidador consciente. Então, tem pessoas que vão chegar nessa presença e nessa força para levar a tua energia. E tem outras pessoas que precisaram, é daí que a gente olha para as questões lá no fundo. Muitos dramas de controle se formaram a partir das primeiras relações familiares, enfim, as primeiras relações em casa. E a infância. Geralmente, padrões comportamentais. Sim. E aí, às vezes, a pessoa, sei lá, teve um pai e uma mãe agressivos. E eu também já fui coitadinha de mim, tá, gente? Esse daí eu acho que é o mais comum para todo mundo. Esse é o mais comum. E às vezes, quando acontece alguma coisa assim que não é legal, a gente ainda tende a ir para esse lugar. Mas é legal que depois que a gente se olha, conhece isso, a gente fala, nossa, que papelão, que regressão, tô andando para trás. Vamos reposicionar e andar para frente. Ok, a gente é humano, a gente está aqui para ser melhor a cada dia. A gente não precisa ser perfeito, a gente quer ser melhor. É isso. E esse intimidador, ele pode ter tido pais intimidadores e ele pode ter sido, sei lá, coitadinho de mim por um tempo, ou sei lá, e aí ele percebeu que ele não ia receber atenção nunca. Então ele acaba se tornando um intimidador também, porque é aquilo que ele viveu, e ele percebeu que se ele se posicionasse, ele recebia a energia. Ou ele aprendeu que o pai se posicionava, a mãe se posicionava, então ele tinha que se posicionar também. Então, não importam as formas como a gente aprendeu isso. Importa que a gente tenha como olhar para isso com sinceridade. Intimidador, coitadinho de mim. Aí a gente tem o distante. Não sei se são vocês ou se vocês certamente conhecem alguém que quando vocês estão conversando, faz de conta que é você que está falando, aí eu fico aqui assim, ó. Entrando no meu mundinho. Aí fica em silêncio, olha para o lado. É a sensação que a gente está falando com a parede. É, só que se somos nós duas que estamos conversando e você quer me dizer alguma coisa, você vai falar assim, ô Thaís, e aí você me deu mais energia. Aí eu volto. Aí você fala, eu vou embora de novo. Aí você me chama de novo. Então você está sempre despendendo muita energia para uma pessoa bem passiva. Ó, eu não falei nada, eu só simplesmente fui pro meu mundinho. A gente ainda pode fazer isso. Então, assim, gente, sem julgamentos, tá? É importante a gente olhar pra gente. E aí, o último drama de controle é o interrogador. Eu não sei se são vocês, se vocês conhecem pessoas assim, mas já perceberam pessoas que quando a gente tá numa conversa, por exemplo, eu não parei de falar até agora, né? A Fer poderia estar me enchendo de perguntas, e isso faria com que eu, respondendo as perguntas dela, por mais que elas tivessem um link, porque ela ia fazer um link, ela não ia me perguntar do sol lá fora, ela ia pegar um link de alguma palavra que eu disse e fazer uma pergunta que não necessariamente tivesse contexto, mas geralmente assim, duvidando do que eu tô falando, enfim. O interrogador. Isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que ele sugue a tua energia através desse interrogatório. E você vai dando, chega uma hora que você nem se lembra do que você estava falando. Porque ele te fez tantas perguntas e você foi parar em outro lugar tentando responder que você perde a sua linha de raciocínio. E aí você doou a sua energia e o interrogador levou. Então, assim, agora uma coisa importante. Que a gente tenha o bom senso, né? Primeiro que a gente tenha o carinho e o cuidado de olhar para quais desses dramas estão presentes em nós. Provavelmente os 4. Mas aí a gente olha para qual é mais predominante, qual é menos, enfim. E a gente comece a perceber por que a gente incorre nesses dramas. Ok.
Como esses dramas, eles são formados a partir das nossas primeiras relações, então a gente também vai ter que expandir essa investigação para os nossos familiares, para essas pessoas que nos auxiliaram, que compuseram, né, esse drama familiar inicial, de onde surgiram, basicamente, esses dramas. E aí, eu recomendo que todo mundo leia A Profecia Celestina. É um livro, sei lá, é antiquíssimo. Ele foi um best-seller, eu vou até procurar aqui para dizer de que ano que ele é, mas é um livro maravilhoso que ajuda a abrir a mente no sentido desse despertar de consciência. E no livro, ele diz o seguinte, que eu acho bárbaro, que a gente vai ter a capacidade de entender da onde vieram esses dramas, geralmente a partir das relações dos nossos pais, pai, mãe, irmãos, enfim, tio, sei lá. E o fato de nós, sendo uma geração depois, termos essa consciência e esse potencial de enxergar isso, não nos dá o direito de adotarmos a postura do coitadinho de mim, né? É muito comum que a gente vá para esse lugar. E aí é legal, porque depois da gente saber quais são os dramas, a gente vai ver em quais deles a gente tende a escorregar. Porque o primeiro passo que a gente tem é falar assim, ai, mas eu sou assim porque o meu pai e a minha mãe fizeram, contribuíram, a culpa é deles. A gente sempre quer culpar alguém, a gente nunca quer assumir a responsabilidade pelos nossos atos, pela nossa vida, enfim. Então, aí ele diz assim, que o fato de nós tendo uma geração após essa geração, não nos dá o direito de culpá-los e, mais ainda, nos dá o dever de auxiliá-los a sair dos dramas que eles provavelmente até hoje estão. Porque não é algo que eles talvez tenham feito conscientemente. Talvez tenham se formado nas relações familiares deles e dos antepassados todos. Então, quando a gente consegue iluminar um drama, a gente tem o poder de acabar com o poder dessas formas de manipulação de energia. E dar esse salto quântico, que é, eu te dou energia, você me doa energia, e a gente se eleva. A gente não fica mais naquela disputa de que eu quero mais, eu quero para mim. Não. Tanto mais eu dou, quanto mais eu recebo. E esse é o próximo entendimento. Mas, enfim, agora fala alguma coisa, me diz que... Deixa eu ver, a Renata tinha comentado, acho que a Renata, ela comentou um negócio ali, que é sobre o quanto ela se sente sugada ao se envolver com pessoas assim. Ah, legal. E aí, porque daí ela tá com o campo aberto, não, eu passo mal quando eu tenho contato com essa situação. Que era quando tu ainda estava falando lá no começo sobre o coitadinho de mim. Sim, então, sim. Isso aí é porque absorve muita energia, né? Mas tem formas de a gente fechar o nosso campo, né? Tem. Tem diversas formas, né? Quanto mais a gente vai sutilizando a nossa percepção, mais a gente vai conseguindo se proteger dos campos opostos, digamos assim. Sim. Mas a gente tanto pode se fechar na nossa redoma, literalmente fazendo aquele círculo mágico, né? Faço aqui, entro na minha redoma. Quanto a gente pode, uma vez estando fortalecidos, porque se a gente não está fortalecido, a gente não vai ter condições de poder ajudar o outro. Então, o primeiro passo é se proteger, se fecha na redoma e vai. Uhum. Agora, a partir do momento que você consegue lidar com a sua própria energia, você consegue perceber como você lida com a energia dos outros. Porque, assim, falar é muito fácil, gente. Eu identifico todos esses. Só que só eu sei quando é que a pedra vai doer quando eu pisar nela. Só eu sei
quais são os gatilhos que eu vivenciei e que vão me despertar de novo esses dramas, mesmo que eu já esteja lidando com eles, mesmo que eu, eu já não faço mais isso. De repente acontece uma situação com uma pessoa aleatória, muito parecida com aquilo que a gente vivenciou. E que disparou a criação daquele gatilho. E aí é que a gente vai ver se a gente realmente consegue lidar com eles ou se a gente se fecha na redoma. Mas assim, para além de qualquer coisa, a gente não pode ajudar o outro se a gente não ajudar a si próprio. Então, o primeiro passo sempre é nós, né? Sim, nós estamos aqui para sermos melhor, a gente quer ser um coletivo forte, a gente quer se ajudar, a gente quer dar a mão para o outro. Só que se o fato de eu dar a mão para o outro vai me fazer cair no buraco, esquece. Foge, sai correndo. Sabe? Te afoga junto. Sim, então é importante, porque aí fala assim, mas aí eu tô sendo egoísta. Não! E assim, aí a gente vai entrar num drama de controle também. Porque eu quero mostrar para os outros que eu sou boa. Mas será que eu quero mostrar para os outros? Será que eu quero mostrar para mim que eu sou boa e eu não tô sendo boa para mim mesma? Isso aí é legal exatamente tu comentar isso aí, porque assim, existe uma falsa percepção social de que nós precisamos ser bom para os outros. E isso é uma coisa óbvia, que a gente tem que ser bom para os outros. Só que acontece que as pessoas se deixam, esquecem de si e querem estender a mão para o outro. Só que eu gosto de usar uma analogia. Uma vez eu até tive um debate bem fervoroso com uma das minhas irmãs, porque ela era radicalmente, achava um absurdo essa questão de a gente ter que cuidar de nós, que a gente tem que ser bom para os outros, porque nós somos seres sociais. E aí eu até usei uma analogia com ela, bem simples, de uma corda. Então tu vê uma pessoa te afogando. Se tu joga uma corda que tá toda desfiada, fraca, o que pode acontecer? A corda arrebentar e tu não conseguir puxar a pessoa. Agora, quando tu usa uma corda forte, firme, tu joga, não tem a menor chance de arrebentar essa corda. E tu consegue puxar a pessoa. E essa corda somos nós. E aí usei essa analogia, sabe? Porque inclusive eu estava falando com uma amiga também essa semana sobre isso, sobre esse entendimento que as pessoas têm. Eu também tinha esse entendimento, eu acho que a maioria de nós tinha esse entendimento, de que nós temos que ajudar o outro, mas a gente não pode, mas olhar pra gente é feio, né? E isso aí é um entendimento social, né? É a mesma coisa do que falar de emoções é feio, falar sobre a mente é muito complexo, não se fala sobre o assunto, porque nós estamos inseridos num contexto social onde nos leva a nos distanciar de nós mesmos, né? Claro. Então, a gente sempre acaba tendo essa ideia distorcida de não falar de emoções porque é feio, de não falar da mente porque é muito difícil, de nós não podemos cuidar de nós, a gente tem que pensar no coletivo, mas é um coletivo totalmente fragilizado, onde fica todo mundo fragilizado e não consegue aí nem a gente se ajudar e nem ajudar o próximo, né? Claro. E aí tem uma outra coisa que tu comentou ali que eu achei bem interessante, que isso aí são padrões comportamentais que eles vêm da infância, né? Como é que é? Esses dramas de controle. Eles são padrões comportamentais que eles vêm da infância. E muitas vezes eles geram comportamentos emocionais. E os comportamentos emocionais, eles viciam o corpo. Por quê? Porque toda a emoção, eu até vou fazer uma live amanhã sobre isso lá no YouTube, por que a gente não consegue mudar? A gente não consegue mudar porque nós somos viciados nos nossos comportamentos. Então, o coitadinho de mim, por exemplo, ele já utilizou tantas vezes esse padrão comportamental, e toda vez que ele gera esse padrão comportamental, isso gera sentimento, né? Então, o sentimento é o ensinamento químico do corpo. Então, o ensinamento químico do corpo faz com que o corpo se vicie nesse padrão. E ao se viciar nesse padrão, tu tem que te manter nesse padrão
para suprir a necessidade química do corpo. E com o tempo, tu precisa de ser mais coitadinho de mim ainda, porque aquela química, ela já não sacia mais a necessidade do corpo. E aí o corpo precisa de mais. E aí tu te coloca em mais situações de vítima para tu alimentar mais o teu corpo e de uma forma muito estranha que tu não sabe nem explicar o porquê aquilo te dá prazer. Por quê? Porque é o vício de uma droga, funciona exatamente como uma droga. A emoção, ela vicia como uma droga, faz sentido? E é a própria droga, né? É. E por isso que fica tão difícil a gente conseguir sair desses padrões comportamentais. Porque o corpo, o servo passa a ser o amo. E aí, quando o servo passa a ser o amo, a gente está sendo dominado por ele. Então, toda vez que a mente quer mudar esse padrão comportamental, percebe que está se comportando dessa maneira, e aí quer mudar esse padrão, é muito difícil, porque tem um processo químico envolvido, um processo de vício envolvido nisso. Olha que complexo. E o mais importante, o mais interessante é quando a gente clareia isso tudo. Ah, sim. E a gente está trazendo luz para tudo isso. A gente está trazendo luz, está iluminando as nossas sombras, está explicando a química, né, disso tudo acontecendo, mas a gente continua incorrendo nos mesmos atos. Mesmo tendo iluminado. Então, assim, existe um fator que é primordial na mudança de comportamento, que é a austeridade, é o autoesforço, é a força de vontade. Força de vontade, ela precisa ser potencializada em nós. Então, às vezes, a gente precisa refletir sobre o quanto a gente quer verdadeiramente sair daquele lugar. Muitas vezes é difícil olhar para as nossas sombras, né? Eu gosto de usar uma analogia que ela é bem bobinha, assim. Você tá caminhando na trilha, sei lá, e aí você pisa num prego. E aquele prego entrou no teu pé, furou teu dedo, doeu horrores. Aí você tem duas opções. Ou você tira aquele prego que vai doer mais horrores de uma vez só. E depois você vai continuar, vai cicatrizar, mas você vai voltar. Ou você aprende a pisar com o outro lado do pé, para não ter que ficar pisando naquele dedão. E aí a gente vai criando artimanhas para não ter que enfrentar aquelas coisas que estão nos ferindo. E a gente se acostuma com a dor. E aí daqui a pouco a gente está sentindo prazer com essa dor. Então, gente, o quanto a gente verdadeiramente quer sair desse lugar? Acho que essa é uma pergunta boa para a gente se fazer todos os dias. O quanto verdadeiramente eu quero ser melhor? O quanto verdadeiramente eu quero atingir o meu objetivo? Sabe, eu acho que nesse momento que as coisas estão vindo muito à tona, a gente está tendo todos os recursos, mas claro, falar é muito fácil, gente. Eu sou humana, eu também tenho que me enfrentar, olhar para as minhas sombras, perseverar. Às vezes eu escorrego também, e ok, isso nos faz humanos. Eu acho que essa é a beleza da vida, né? É saber que a gente vai escorregar, e ok. E aí, quando a gente escorregar, o que a gente vai fazer? Vai enfiar o pé na jaca? Já escorreguei mesmo, agora taca tudo pro alto. Ou a gente vai falar, poxa vida, escorreguei naquele mesmo ponto. Eu tenho que colocar mais atenção nisso. Não é fácil mudar um padrão de comportamento, mas é preciso ter vontade. Mas é bem possível e acho que um dos primeiros caminhos é a gente ter o conhecimento. É a gente entender como funciona a mente, como funcionam as emoções, o padrão comportamental. O momento em que tu acessa esse conhecimento, tu entende como é que funciona, porque nós operamos, o corpo é só uma ferramenta. Nós somos seres sensoriais. E esses seres sensoriais, eles operam através da mente e do coração. Não vai sair disso, né?
Não vai sair disso. Então, quando tu entende como é que funciona a mente e as emoções e como é que tu faz para reprogramar, porque a gente tem que entender como funciona e a gente tem que entender as ferramentas de mudança. E aí tu coloca isso em ação, tu promove um salto de consciência. Tu promove um salto quântico de personalidade, de mudança em si, sabe? Inclusive, é sobre isso que eu vou estar falando no curso que eu vou começar agora na quinta-feira, dia 6, que é Desperte o seu DNA Eu Sou, que é para falar sobre a mente e as emoções, como funciona a mente, como funcionam as emoções, porque como seres co-criadores da realidade que nós somos, nós co-criamos a realidade através dos pensamentos e dos sentimentos. E quem cria de verdade é o coração, é o sentimento que cria. Porque é ele que emana a vibração para o universo para co-criar a realidade. Mas sem o pensamento não funciona, porque é o pensamento consciente que cria o desejo. Faz sentido? Então, para a gente entender como é que a gente cocria a realidade, como é que a gente usa essas nossas ferramentas que já são natas, porque a gente cocria por natureza. A gente já funciona assim por natureza. Eu gosto muito de usar a analogia dos personagens de desenho, porque assim, nós temos a varinha de condão e o gênio da lâmpada na mente. Só que com uma diferença, com pedidos ilimitados, e não só um ou três. Só que enquanto a gente não aprende a usar esse poder, não aprende a usar essa ferramenta que é da nossa natureza, a gente opera como Mickey na fantasia, que tem uma varinha de condão e só faz atrapalhada, porque não sabe usar a ferramenta que ele tem na mão. Justo. É impressionante, né? O quanto a gente vai se distanciando da nossa natureza. O yoga, por exemplo. O yoga, muitas vezes a gente enxerga o yoga como se ele fosse apenas uma prática física. Mas como ele parte desse entendimento, desse ser integral, desse ser físico, mental, emocional, espiritual, ele vai atuar uma simples prática, que parece uma prática de atividade física, você vai fazer os movimentos, os asanas, vai desbloquear os teus canais, vai abrir a tua energia e vai te ajudar a perseverar. Então, dentro das práticas de yoga, a gente pode ter práticas que promovam vitalidade, que promovam austeridade, que a gente chama de tapas, que é o autoesforço, né, a disciplina. A gente pode ter práticas que vão nos auxiliar a liberar emoções, porque liberar emoções não é uma coisa fácil. Quer ver um exercício simples que a gente faz? Geralmente o coitadinho de mim, né? O coitadinho de mim que se viciou em sugar a energia dos outros, ele acaba se tornando aquela pessoa daquele biotipo aqui, ó, franzino, os ombros lá para dentro, a cabeça para baixo, ele já anda olhando para o chão. É o tipo da pessoa que você olha, você já tem dó, você já quer cuidar e nutrir. E repito, não é de propósito que ele tá, não é consciente que ele chegou naquele lugar. Às vezes pode ser, mas geralmente não. Então, uma prática, por exemplo, que te ajude a crescer a coluna, abrir o peito, já vai fazer com que essa energia que ficou guardada por tempos ali, é muito comum práticas de quando a gente trabalha o Anahata Chakra, coração, se a gente faz muitos asanas de abertura de peito, é comum que as pessoas, sem nem saber por que estão chorando, porque aquele sentimento, aquela emoção que ficou guardada, começa a sair. Então, o legal da prática é que mesmo que você não tenha a consciência do que ela está fazendo por você, mesmo que você comece a fazer yoga, achando que é um movimento, é suave, é legal, faça mesmo assim, porque a prática vai te ajudar a limpar a tua energia e você nem vai perder determinado nos seus propósitos.
É um movimento corporal, né? Tem uma ciência por trás disso que libera energia através do movimento corporal. E tu tinha falado também sobre a questão do comportamento sem consciente. Pausou, gente? Eu tô te vendo meio ruim. Pausou. Pois é, ele aqui pausou e voltou. O teu também deu uma parada e voltou. Voltou, mas está travando. Para mim também. Para mim também. Inclusive, eu vejo a sua imagem bem fotografada. Tá, eu só vou concluir, então, uma questão que tu colocou ali. Aí, se estiver travando mais, gente, aí vocês comentem aqui. Pra saber se tá indo. Pra ti, voltou? Voltou. Tá. Não tá embaçado. Pois é. Pra mim também. Também tá? Tá, eu te ouço perfeitamente, mas a tua imagem tá... Tá. Eu acho que tá variando de sinal aí, ó, porque tem uns que falam que tá embaçado, outros estão dizendo que tá ótimo. Bom, vou continuar só para concluir a ideia. Tu falou que normalmente nem sempre é consciente, é inconsciente. Eu acredito que 99% das pessoas, 99% dos casos, esses comportamentos, eles são inconscientes. Porque eles são padrões comportamentais, como tu mesmo já tinha comentado, que vem lá da infância, né? Vem como... Porque isso aí, eu entendo, Thaís, que ele é fruto da nossa personalidade. O que é a personalidade? Como é que se forma a personalidade? São ferramentas de compensação e de defesa que a gente vai criando desde a infância para sobreviver ao meio que a gente está inserido. Né? Tanto para compensar como para defender. Então, esses padrões comportamentais de absorver energia que tu estava falando, ele também é uma ferramenta de compensação e de defesa. Então, por isso que eu tenho entendimento que, cara, 99% das vezes isso aí ele é inconsciente. Sim. Mas por isso, também não dá pra gente se eximir, porque tem pessoas que usam isso negativamente. Elas descobrem que aquilo se formou de maneira inconsciente, percebem a facilidade com que elas conseguem energia dessa forma e agem conscientemente, se escondendo através desses papéis ou se revelando através do dominador, do intimidador, mas de maneira consciente. Não cabe a nós o julgamento, mas iluminar. Você sabe, eu acho que assim, para concluir, daqui a pouco vai cair, mas uma coisa bem legal. Quando eu me dei com esse conhecimento, eu tinha um amigo que ele era assim, super zen, super relax e super miudinho, assim. E aí a gente estava conversando sobre isso e eu falei, poxa, amigo, nossa, tem umas pessoas que às vezes abusam da nossa boa vontade, né? E tipo, fazem umas coisas assim tão descaradas na nossa frente, que às vezes a gente fica até assim, sem reação frente àquela situação. Aí sabe o que ele me disse? Ele falou assim, tem mesmo, mas sabe o que eu faço? Eu falo pra pessoa, eu chego assim, pô, cara, por que você tá fazendo isso? É engraçado, já tenho que rir, porque imagina eu falar pra pessoa, tipo, você quebra a pessoa na hora. Então, mesmo que seja consciente ou inconsciente, se você tem um jeito de falar, uma maneira suave, sutil, de trazer a luz para aquilo, você está dando uma excelente contribuição. Então, pô, amigo, pô, amiga, por que você tá fazendo isso? Aí a pessoa, tipo, eu tô fazendo o quê? Aí você explica aí, sabe, assim, fenomenal, porque foi posto às claras. E aí, se a pessoa continuar fazendo aquilo, você pode ajudar ela. Tá fazendo de novo, lembra? Ou, se for de propósito, a pessoa mesma não vai fazer de novo com você. Então, isso é bem legal. É uma ótima estratégia. É uma ótima estratégia. Gente, tá acabando o nosso tempo aqui. Thaís, tem alguma coisa mais a complementar aí sobre o que a gente estava falando? Eu acho que é isso, sabe?
assim, se é algo que está muito inconsciente, muito difícil, que a gente use essas alternativas, como eu falei, por exemplo, o yoga, que vai ser uma prática que vai te ajudar a sem colocar atenção, porque às vezes a gente não consegue dar conta de olhar para aquilo e refletir sobre Perceber, aquilo. né? Às vezes a gente até percebe, mas a gente, sei lá, dá pane, porque a gente não quer perceber e não consegue dar conta daquilo. Então, nesses casos, use outras alternativas. A prática de yoga é uma prática completa, é diferente de você só fazer uma atividade física. A atividade física é maravilhosa, porque ela vai fazer tudo funcionar. Mas quando tem um olhar espiritual, um olhar emocional junto, a coisa flui potencializada. Então, assim, não importa qual vai ser a forma, sabe? Mas, assim, tem diferentes tipos de pessoas, tem diferentes tipos de necessidades e, nossa, tem tantas ferramentas que a gente pode usar que eu acho que a gente tem que se abrir e se ajudar. Então, seja através do yoga, eu vou falar do yoga porque eu trabalho com isso, é algo que eu amo, mas seja através da atividade física, pura e simplesmente. Eu corria na praia, para mim era aquela meditação master. Não existia nada melhor do que aquele momento. Então, assim, que a gente possa olhar para dentro da gente e escolher o que nos faz bem. Não importa o que os outros nos disseram, importa aquilo que bate no nosso coração. Acho que é isso que eu tenho para dizer para finalizar. Sim, o yoga, ele é incrível porque ele é uma ferramenta completa, né? Ele trabalha corpo, mente e alma e espírito, né? Sim, sim. Por isso que ele é uma ferramenta tão mágica, uma forma tão mágica aí de autodesenvolvimento, porque ele trabalha o ser por completo, né? Aham. Uhum. Eu tô assim, num trabalho, ainda tô colocando no papel, mas assim, em breve eu vou proporcionar assim mais uma ferramenta para ajudar as pessoas a ter isso em casa, já que agora a gente está nesse mundo aí de estar no online e poder fazer as coisas em casa. Às vezes a pessoa não se sente bem, vai fazer uma prática de yoga, vai chorar no meio da sala, ela não consegue. Ai, não quero. E é normal, eu também sinto isso. Então, ó, daqui para frente a gente vai ter muitas possibilidades e em breve novidades. Aí eu aviso quando tiver assim, mais redondinho. Quando tiver pronta essa novidade, a gente volta para cá para a gente compartilhar aqui com o pessoal e falar sobre. Pode deixar. Divina, gratidão pela tua participação. É sempre maravilhoso falar contigo. E a gente combina um outro encontro aí para a gente falar sobre o prana. Assunto não vai faltar. Não, com certeza. Um beijo no coração. Beijo, Fê. Pessoal, gratidão, beijo. Qualquer dúvida, eu vou colocar vou colocar o link da Thaís ali no Stories depois, para vocês seguirem ela. Thaís Sampaio. Tem algum ponto, algum detalhe no cabelo? Thaís _ L Sampaio. Tá. Aí depois eu vou colocar ali também no Stories para quem quiser acompanhar, segue ela lá, tá, gente? E quem não se inscreveu no curso, teve um problema no link ali no link da bio, mas já tá ali disponível, já corrigi o link, já tá certinho. Quem não conseguiu se inscrever, agora consegue pelo link ali da bio. Um beijo no coração e até já. Namastê!